ele vai ver a morte, tá? Tem a morte de uma pessoa dentro da Câmara de Deputados, dentro do STF. Eu prevejo a quebra da economia dos Estados Unidos entre junho e agosto, principais dias, 8 de junho e 9 de junho. Uma recessão econômica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele não tem mais como manter-se a sua dívida. Os democratas estão gastando mais do que arrecadando. Os Estados Unidos vai ter um colapso econômico em 30 dias. Anotem isso aí no caderninho. Os Estados Unidos vai ter um colapso econômico em 30 dias. Sou eu, Cigana Iago do Oriente, o maior vidente, um dos maiores videntes do Brasil que estou falando. Os Estados Unidos vai ter um colapso econômico em 30 dias. Eu, como vidente, como cientista político, como international relations, geopolítico, graduado em relações internacionais, e pós-graduado em geopolítica e ciência política ocidental, venho falar para vocês. Anotem aí, em 30 dias, os Estados Unidos vai passar por uma grande recessão econômica. Quem são as bolas da bola da vez? Eu venho falando há muito tempo. Os BRICS. Quem entrou para os BRICS? Tá? Quem entrou para os BRICS? Né? Entrou para os BRICS entrou para os BRICS a África do Sul, né? E tem outros países que vão entrar para os BRICS, né? Outros países dos tigres asiáticos. A Índia e a China, a Rússia, são economias muito fortes. E eu venho falando há muito tempo que o rublo russo e o iene chinês vão substituir o dólar. A Europa vai ter que adotar uma economia de mercado livre, né? Uma economia de livre mercado mais aberto, e vai ter que se apoiar junto com os BRICS. A Europa vai negociar junto com os BRICS, porque China, Rússia e Índia, eles estão empurrando, né, a Europa para essas decisões. Nós não esquecemos que o primeiro-ministro britânico, ele é de origem indiana e ele financia, inclusive, a Casa Real. Então, nós temos o primeiro-ministro da Inglaterra, tá? Que ele é um banqueiro, o Rishi Sunak. O Rishi Sunak, ele é um dos homens mais ricos do mundo, tá? E ele, atualmente, de origem indiana, tá? Ex-colônia inglesa, é o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Seus pais, seus avós eram indianos, né? Ele nasceu em Southampton, em 1980, e ele é um conservador político. E ele está fazendo uma remodelação no sistema político inglês. Nós vamos ter crise econômica no mundo inteiro. Prestem atenção, o Brasil também vai ter crise econômica. Mas a grande sacada é que o Brasil está nos BRICS, que são os países que exportam muito. E os Estados Unidos está entrando numa crise política, que crise econômica é resultado de uma crise política, porque os democratas estão mais gastando do que arrecadando. Inclusive aquela lei da Califórnia que foi feita onde as pessoas podem roubar até 900 dólares, né? Isso foi confirmado por clientes minhas da Califórnia. Isso não é mentira. Então, isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Escrevam isso e eu já venho alertando há muito tempo. Outra coisa que eu venho falando há muito tempo é o ataque nuclear aos Estados Unidos, tá?
os republicanos, que agora são sua maioria no parlamento norte-americano, eles não vão aprovar o aumento do teto de gastos americano. Então, isso vai gerar uma grande recessão. E é isso que os republicanos querem fazer como vingança por tudo que aconteceu. A mesma coisa vai acontecer no Brasil. O Lula ele vai querer aprovar aumentar um teto de gastos, porque ele já gastou. O Lula ele já gastou mais de 2,5 bilhões de reais, tá? Ele deu aos parlamentares mais de 700 milhões de reais em emendas, tá? Estão jogando o dinheiro nosso, dos brasileiros e das pessoas e de outros países, à bancarrota, como dizem os argentinos. Então, até o início de junho, ao início de agosto, os Estados Unidos não terá dinheiro para pagar suas dívidas, porque os credores das dívidas americanas são estrangeiros, como a China. E a China não vai vender seus títulos. E os juros estão segurando agora, mas isso não vai acontecer. Então, assim, qual que é a grande sacada do PT? A grande sacada do PT, agora, essas viagens que o Lula está fazendo, o que são? O Lula, ele é um grande estrategista político, não podemos negar isso. Ele é um esquerdista, mas ele é um estrategista político. Ele está fazendo estratégia com o Japão, com China, tá? Com Inglaterra, por quê? Para vender as commodities. Vocês não pensem que esse discurso esquerdista, humanizado, de pequeno produtor rural sustenta o Brasil, porque o Lula é bobo, ele sabe que isso não funciona na prática. Agora, o Brasil, por que o Lula está tão confiante em gastar tanto? Porque o Lula sabe que o Brasil é a bola da vez, assim como o Bolsonaro fazia. Só que qual que é o problema que eu vejo no Lula-Bolsonaro? O Bolsonaro ele não tinha muita diplomacia, ou seja, ele não tinha diplomacia, ele não tinha diplomacia, né? Tanto que teve um encontro lá do G20 e ele ficou de fora. Lembrem da foto? O Lula ele foi como intruso no G7, porque ele não foi convidado para o G7. Então é isso. O Lula ele quer botar o Brasil no cenário internacional. Por que o Lula viaja tanto? Vocês acham que o Lula viaja para gastar? O Lula é um estrategista. Só que ele mera pelos interesses dos partidos de esquerda no Brasil. E qual que é a desvantagem desse governo de esquerda? A desvantagem é a censura que eles querem criar, é tudo que eles querem criar. Só que eu vou dizer para vocês, vai ter CPI do MST, vai ter CPI impeachment contra o Lula e vai ter negócio lá do GSI, vai ter, aquilo lá vai adiante, tá? E os gastos do Lula, eles estão começando a incomodar os deputados. E o deputado Duval, acho que é o deputado Marco Duval, ele disse que sabe muito sobre Dino e sobre Lula e que tem provas, tá? Essa semana, provas relacionadas ao Odebrecht foram destruídas por uma furadeira, os HDs que continham provas sobre a Lava Jato. Então, não adianta, porque eu vejo muitas provas espalhadas por todos os lugares do mundo, inclusive a CIA, a FBI, com essas provas. E o Brasil, infelizmente, os Estados Unidos ele vai perder o cenário. O Marcos Duval, o senador Marcos Duval do Podemos. Obrigado, Valdete. Então, o senador Marcos Duval, ele tem uma grande carta na manga, tá? E vocês vão ver tudo acontecer, as prisões que eu tanto falo há muito tempo. O Javier Milei, que é presidente da Argentina, ele vai ganhar as eleições, tá? E ele vai fechar o Banco Central argentino, tá? Ele que ameaça a economia e foi presidente do HSBC.
e ele é deputado federal pela província de Buenos Aires, tá? E ele vai dolarizar a economia argentina e vai acabar com o peso argentino. Ele vai ser o primeiro presidente libertário do mundo. Javier Milei, um dos maiores cientistas econômicos do mundo. Cheguei a me arrepiar agora. Nos próximos dias, o Chile vai fazer um golpe militar, tá? A Marinha do Chile vai fazer um golpe militar e vai depor Gabriel Boric. E assim sucessivamente, algumas coisas vão acontecer no Brasil. Vocês acham que no Brasil não vai acontecer nada? Vai acontecer, tá? E a questão do Moro. Moro vai embora. Moro vai embora. É uma coisa que todo mundo está falando, que o Moro vai embora porque o Deltan Dallagnol saiu. Esquerda, direita ao meio, para saber se o Moro vai sair, vai renunciar ou não. Esquerda, direita ao meio. Essa é a pergunta da live. Esquerda, direita ao meio, para saber se o meio. Meio, disse a Soeli. Aqui, Oxum, que é o orixá do ano, fala que Moro está insatisfeito, mas vem uma tempestade aí e novidades à frente, tá? Dificuldades. O Moro fica, tá? Porque ele vai ver a morte, tá? Tem a morte de uma pessoa dentro da Câmara de Deputados, dentro do STF. Pronto, falei. Falei não, as cartas falaram. Então, assim, agora eu vou falar sobre a fumaça, a nuvem radioativa, que devido a esses ataques a casernas da OTAN na Ucrânia, está chegando na Europa, está chegando na Europa uma nuvem radioativa. Essa nuvem radioativa, ela depende muito da posição dos ventos. A Itália que anda passando por enchentes, a Sicília, né, e a Calábria, né, e o vulcão Etna que voltou a expelir lava, né. Então, essa nuvem radioativa, ela já passou pela Europa em outros momentos, e só que o que vai acontecer nos próximos dias? A Rússia vai atacar a Zaporízhia, tá? A Rússia vai atacar Zaporízhia e isso vai gerar um grande impacto, porque a Rússia agora ela não tem mais como voltar atrás, tá? E o rublo supervalorizando e o petróleo supervalorizando, tá? Mesmo com a energia sustentável, olha o que a França fez. Ela ligou suas usinas nucleares. Cadê o Tratado de Paris? Tá? Então, assim, ó, outra coisa que eu vou perguntar agora e vou responder sobre a exploração de petróleo na bacia do Rio Amazonas, que o Lula quer fazer isso, tá? Vamos ver o que vai acontecer com vocês escolhem, esquerda, direita ou meio, tá? A Petrobras vai explorar petróleo na bacia do Rio Amazonas? Isso vai acontecer? Isso seria um desastre ambiental tremendo. Esquerda, direita ou meio? Direita. Essa é outra pergunta muito importante da semana. Essa semana que já chegou com tudo. Bom, aqui aparece a Amazônia, tá? Aqui aparece Iemanjá, as águas, né? Querem, tá? A esquerda quer pegar o petróleo da Amazônia, mas as entidades não vão deixar, tá? Porque você sabe que a Operação Tempestade está chegando com tudo e ela vai trazer mudanças ao mundo. Com a quebra do dólar, que pode acontecer até final do ano, a recessão dos Estados Unidos, recessão de várias economias do mundo, começa o reset global, que é o que tanto vocês me perguntam. A partir de 30 dias, esse tal de reset global começa e ele traz mudanças incríveis, porque Marte vai estar em Leão. Leão é poder e Marte é guerra. Então,
a guerra ela vai chegar no seu apogeu aí nos próximos meses, tá? São meses tensos, né? Esses meses, né? Marte em Leão, Lua Nova em Touro, do dia 13 de maio, dia 27 de maio, né? Lua cheia em Sagitário e saída de Marte de Câncer. Essa saída de Marte de Câncer, ela vai para Leão e ela impacta, tá? Lula não foi recebido por Zelensky, tá? Então, assim, o Lula, ele está sendo... eu já venho falando há muito tempo que ele é um fóssil político. Apesar dele tentar ter diplomacia, ele também é ignorado, né? Foi ignorado por Zelensky. Zuckerberg leva uma multa de 1,2 bilhões de euros na Europa, tá? Isso é Plutão em Aquário, tá? Não se esqueçam que eu já falei sobre Plutão em Aquário. Outra previsão, eu falei sobre o... Tá tendo o Festival de Cannes, vai ter um atentado terrorista no Festival de Cannes. Período muito bom para os cancerianos, que estão com Vênus em Câncer, tá? E isso é muito bom. E agora começa o primeiro decanato de Gêmeos. Júpiter está no nodo norte. Então, tudo que vai acontecer agora, a partir de agora, vai ser muito impactante, assim, no norte, né? No norte do Brasil, no hemisfério norte. Grandes coisas vão acontecer. Olha, primeiro nós vamos ter a quebra do sistema econômico mundial. Os Estados Unidos não tem dinheiro para pagar suas dívidas, tá? E os republicanos não vão aprovar o aumento do teto da dívida. E essa nuvem de radioativa pode chegar à Europa a qualquer momento, tá? É urânio empobrecido, é um subproduto do processo da criação do urânio enriquecido. Essa nuvem se formou depois de forças militares terem atingido o carregamento de munições de urânio empobrecido pelo Reino Unido à Ucrânia, tá? Então eles estavam fazendo isso, a OTAN estava fazendo isso e a Rússia foi lá e foram 2 casernas, foram mais de 3, mais de 5 bilhões de dólares de dinheiro desses arsenais que eram para atacar a Rússia. Então a Rússia, ontem, ela pegou a região de Bakhmut, tá? O grupo Wagner não está mais lá. Então, assim, vocês não vão ver isso em emissora de televisão nenhuma, em canal nenhum, somente aqui na TV Água Forte. Deixo um grande boa noite a todos e uma ótima semana. Voltamos logo com mais previsões. E não se esqueça de se inscrever no meu TikTok e no meu Kawaii, se inscrever aqui no canal, compartilhar, né? E marcar a sua consulta. Boa noite. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.